Olá! O processo da regularização fundiária na Amazônia Legal foi tema debatido na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Para o senador Assir Gurgex, presidente da comissão, o objetivo foi de ouvir especialistas que apresentaram um panorama da regularização fundiária na Amazônia e também no estado de Rondônia. Acompanhe! E levar a assistência técnica ao campo é tudo que o nosso agricultor familiar precisa. Se nós temos hoje uma produção grande de alimentos, a partir do momento que nós conseguirmos levar esta assistência técnica ao campo da maneira que nós estamos imaginando, da maneira que o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está planejando, nós vamos ter não apenas um aumento na quantidade de alimentos, mas nós vamos ter um avanço muito grande na qualidade dos produtos ou dos alimentos produzidos no nosso país. Esta é a grande expectativa, é a nossa contribuição aqui, no sentido de, ou o nosso trabalho aqui no sentido de colaborar, de ajudar naquilo que for necessário, naquilo que cabe a esta comissão, aos senadores que fazem parte dessa comissão, ajudar o governo a atingir essas metas, pois essas metas atingidas serão com certeza o sucesso de todo o nosso país. Não somente no meu estado de Rondônia, que é um estado essencialmente agrícola, mas é um sucesso para todo o país. Aos produtores e principalmente aos consumidores, que terão um alimento de melhor qualidade e de um preço mais acessível. Eu agradeço a presença de todos na nossa audiência. Eu inicio com o Wellington para fazer as suas colocações, Wellington. Eu entendo que 15 minutos é suficiente, se precisarmos mais tempo, nós estamos à disposição. E lembrando que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que tiverem intenção de participar, podem fazê-lo através do e-mail, através do telefone ou através do Twitter. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Com a palavra, Dr. Wellington. O mundo tem um processo de êxodo rural. A população proporcionalmente está cada dia mais urbana e cada dia mais perdendo as suas tradições da cultura da terra e com sobrecarga cada vez maior para que essa população restante no campo, e no Brasil isso já está na casa dos 16 e poucos por cento, alimente a porção urbana, que no Brasil é 84%. E no mundo isso já está acontecendo. A China já virou esse patamar, hoje mais de 50% deles já são urbanos, e um ritmo muito grande de urbanização, com sérios problemas. E como metas aí estabelecidas pela nossa área estratégica no Ministério, o que se busca é duplicar a produção agropecuária, aumentar a produtividade por área, desenvolver a capacidade produtiva em áreas degradadas, buscar essas soluções mais sustentáveis de produção, né? Duplicar as exportações com maiores valores agregados, né? Aumentar a produtividade em 50%, né? Com redução de perdas, com investimento em agropecuária, né? Com preços compatíveis com o mercado, melhorar os instrumentos de crédito, principalmente de investimento, que nós perdemos um pouco a cultura dos investimentos de médio e longo prazo. E tudo isso é, em outras palavras, uma reorganização dos negócios e organização tecnológica da produção. E aí não pensando só na produção, na questão das cadeias de produção. Nós temos que reorganizar o produtor para ele ter capacidade de negociação com os seus fornecedores e com os seus compradores. Próximo. Então, as florestas, por exemplo, nós precisamos muito da proteção de solo que as florestas oferecem, e nós precisamos produzir produtos florestais para substituir a diminuição da derrubada da floresta amazônica e o uso de madeira de lá. Então, nós precisamos de uma produção florestal por vários motivos, né?
Em fertilizantes, essa é uma questão bastante importante, porque nós somos muito dependentes da importação de fertilizantes e a política de resíduos sólidos talvez seja uma saída para nós buscarmos fontes desse fertilizante que hoje está sendo despejado, que muito desses elementos saem pelos nossos rios para os mares. Aí nós precisamos dar um jeito de aumentar a nossa produção interna disso. A informação meteorológica, e principalmente em tempos de mudança climática, nós precisamos ajustar os períodos de plantio, diminuir o risco das culturas, e isso requer um reaparelhamento da rede de meteorologia mais integrada, um INEMET cada dia melhor. Próximo. Então, nós temos desafios, como são importantes, aí, mapeados e já de bastante conhecimento dos senhores, que é a questão dos custos, que são trabalhistas, que são de logística, que são uma série de custos que nós precisamos equacionar. E o pior é que tudo isso que a gente está falando, esses desafios, eles acabam por pressionar o modelo, o sistema de produção que está lá na propriedade, né? E a visão de transformação da agricultura convencional, tecnológica, em alguma coisa mais eficiente, mais resiliente, com mais equidade ao longo da cadeia. Quer dizer, mesmo o empregado rural ele precisa ser valorizado, né? E isso, a segurança alimentar e alimentos seguros com qualidades é um desafio que está posto aí, quer dizer, ninguém mais quer um alimento com riscos, né? E a ciência, a tecnologia, a infraestrutura, a questão da matriz logística, tudo isso influencia nos projetos agropecuários e, com certeza, a questão tecnológica é central nisso. Nós estamos enfrentando, durante esses anos, diversas situações em que a agricultura familiar não consegue gerar a renda para buscar honrar com seus compromissos perante tanto a rede bancária quanto a rede não bancária, vamos chamar assim. Bem, diante dessa situação, a gente tem constatado, então, de que nós criamos e conseguimos, a partir especialmente de 2003, um avanço significativo com relação às políticas para a agricultura familiar e também a volta, vamos chamar assim, da reestruturação da Política Nacional de Assistência Técnica, que vem gradativamente buscando se colocar perante a nossa agricultura familiar como sendo, voltando, vamos chamar assim, até aquele papel que nós gostaríamos que tivesse desde o início dos anos 90, quando, na época do então presidente Fernando Collor, foi praticamente dizimada. No entanto, a gente sente hoje, numa situação em que, durante esses 16 anos, nós já tivemos várias vezes que fazemos as renegociações das dívidas dos nossos agricultores familiares. E um dos pontos fundamentais que nós entendemos nisso é de que os créditos que foram disponibilizados para esses agricultores ao longo desse tempo, eles não tiveram a efetiva e diria, insubstituível condição de assistência técnica e extensão rural para que esses agricultores pudessem efetivamente estar orientados no sentido de buscar, através de uma melhor condição tecnológica, uma melhor condição de condução das suas plantações, suas lavouras, honrar com seus compromissos. E um exemplo muito claro disso é que nós temos, dentro da linha do Pronaf, nós temos o chamado microcrédito rural, que é o Pronaf-B, e que, apesar de que não existe ainda uma política de assistência técnica para o microcrédito, o chamado Pronaf-B, mas existe o que é chamado de crédito orientado. As pessoas que estão passando nas comunidades rurais e orientando os agricultores sobre a tomada de crédito e também orientando eles para pagarem, evidentemente, né? Mas nós temos uma inadimplência bastante baixa, a partir do momento em que foi implantado esse tipo de metodologia. Quanto que anteriormente, quando não tinha absolutamente nada, a inadimplência era altíssima.
E temos hoje, né, digamos ainda, um contingente muito grande desses agricultores que estão em situação difícil de buscar a sua recuperação. A nossa assistência técnica e extensão rural, ela precisa ser para gerar, para produzir mais alimentos, ampliar a qualidade, a quantidade de alimentos, especialmente numa conjuntura de um Brasil que cresce, que vai ampliando a sua classe média, aumentando a sua capacidade de consumo, mas também de qualificar essa produção, gerar alimentos mais saudáveis, com sustentabilidade e principalmente gerando renda, agregando valor para a produção, para o agricultor familiar, especialmente, que é aqui o meu foco da minha fala. E principalmente para esse público, que representa mais de 80% do número de estabelecimentos agropecuários no país, gera uma parcela significativa dos empregos no campo, produz a maior parte dos alimentos, principalmente para esse público que ainda tem uma série de vulnerabilidades. A assistência técnica e extensão rural ela é ainda mais central e estratégica para que essa produção possa acontecer com qualidade. Queria antes, senador, fazer um balanço. Acho que estamos no momento... Nós vivemos de 2003 até 2010 um momento de estruturação e de institucionalização de políticas públicas específicas para esse público da agricultura familiar. Conseguimos construir políticas de crédito, um pouco no período anterior, mas de seguro agrícola, uma série de instrumentos de seguro climáticos e de preços. Construímos instrumentos de fomento à comercialização, inclusive institucionais, né, PA, PNAE. Construímos, reestruturamos a política de assistência técnica e extensão rural. E esse conjunto de ações, inclusive, possibilitou que o Brasil virasse uma referência internacional do desenvolvimento rural, de incentivo para a agricultura familiar e de fomento à segurança alimentar no país. Hoje a gente tem um reconhecimento internacional. Logramos, inclusive, colocar o diretor-geral de uma importante organização internacional como a FAO. Né? Isso tudo é reflexo desse processo de construção. E, atualmente, mas isso não basta, tem uma série de ajustes, uma série de desafios ainda relacionados a essas políticas, e nós estamos numa etapa justamente de qualificar e de ampliar o alcance dessas políticas e começar a possibilitar muito do que o senhor coloca, de trabalhar com especificidades de públicos e de realidades, trabalhar com as diferenças de biomas, as diferenças regionais. Então, acho que a gente tem um momento agora, vivemos um momento de olhar para as nossas políticas e começar a diferenciá-las de acordo com as realidades locais. Esse eu acho que é o grande desafio dessa próxima etapa que a gente começa a construir. Estamos trabalhando no MDA, nessa próxima etapa, com 3 grandes desafios. O primeiro desafio, orientação da presidenta Dilma, o desafio de eliminar, erradicar a pobreza extrema do campo, focado no Brasil Sem Miséria, e articulando esse plano com outros instrumentos que têm um foco também no público da pobreza, exemplo, o Programa Garantia Safra, que foca na região do semiárido, o Pronaf-B, o crédito orientado. Temos o desafio de organizar economicamente a agricultura familiar, possibilitar, qualificar a gestão dos nossos empreendimentos, das nossas organizações econômicas, qualificar o acesso a mercados o tipo de produção, a sustentabilidade dessa produção. E o terceiro desafio justamente da sustentabilidade. Como é que a gente avança e a gente usa esse conjunto de políticas públicas que a gente dispõe hoje para fomentar práticas cada vez mais sustentáveis na agricultura familiar. O projeto de lei do Senado, PLS 119 de 2011, de autoria do senador Assir Gurgex, tem o objetivo de incluir a diretriz de implantação de eventuais redes subterrâneas de serviços antes das obras de pavimentação, bem como proibir a concessão de financiamento federal a obras municipais que não sigam este princípio. Para o senador Assir Gurgex, é importante seguir a sequência correta na execução de uma obra viária, que é implantar as redes subterrâneas antes de efetuar a pavimentação da via. E desta forma, evita-se que o pavimento tenha de ser aberto e refeito antes da instalação de cada rede suplementar. O texto encontra-se na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. O programa no Senado com Assir Gurgex fica por aqui, mas você pode assisti-lo pela internet. Acesse www.assirgurgex.com.br.
Envie-nos um e-mail para sugestões, críticas ou comentários. imprensa.acergorgex@gmail.com. Você também pode acompanhá-lo nas redes sociais, Twitter ou Facebook. Até um próximo programa.